Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 192. Eu sou o Felipe Von Zuben e a gente está aqui com o nosso time clássico, o time base de Sidney e Arthur, porque os Patriots perderam e a gente precisa pensar agora o que vai acontecer com esse time de New England, hein, Sidney? Rapaz, boa noite aí, galera. Estamos gravando à noite. É difícil, né, cara? A gente não tava preparado para gravar tão cedo esse podcast de encerramento da temporada, mas meio que quando você olhava o que os Patriots vinham mostrando ao longo do caminho, não dava para garantir que ia passar dessa fase, né? Infelizmente ficamos aí nos Titans, então tem muita coisa para falar, tanto dessa eliminação, dessa temporada, quanto do que vem pela frente em New England. Arthur, até a gente tá perdido aqui, porque era pra gente estar fazendo Patriotas Awards hoje, pro Patriots jogar no final de semana, pra ganhar, pra ir pro coisa, pra ir pro Super Bowl. É assim que funciona as coisas. Como você muito bem disse no seu artigo que saiu nessa semana, a gente tá provando um pouquinho do veneno do que é realmente a NFL. Porque os Patriots viviam assim num mundo completamente paralelo. Foi uma década maravilhosa para a equipe de New England. Chegamos aí a 5 Super Bowls nos últimos 4 anos. Ainda teve aquele na temporada de 2011. Ganhamos 3 vezes o Vince Lombardi. Mas só que no fim da década, na última temporada, acabamos parando no wild card. Faz parte, é a vida da NFL, mas assim, não dá pra negar que o sentimento é de profunda tristeza. Bom, vamos entrar nos recados aqui. Esse programa a gente vai falar um pouquinho desse jogo dos Titans, um pouquinho do passado agora, né, da temporada, tal, o que a gente sentiu um pouco dessa temporada, e já vamos começar a falar de futuro também nesse programa ainda. Tem muita coisa pra falar, tem notícia pra dar, tem 1 milhão de free agents que podem sair, Vixe Maria, tem muita coisa já pra gente começar a conversar nesse programa. Vamos chorar as mágoas um pouquinho e depois a gente pensa um pouquinho no futuro junto nós três aqui. Nos recados, Sidney, Patriotas Awards encerrado, a gente falou, na segunda-feira encerrou. A gente falou, é tradição aqui no Patriotas, perdendo ou não, vai ter Patriotas Awards e semana que vem a gente vem com o resultado com os vencedores, né? Sim, até porque seja qual for o resultado da temporada, a gente tem que ser justo, nem tudo foi ruim, quando ganha nem tudo é bom, então sempre tem aqueles prêmios negativos também, então é o momento de você passar realmente uma régua na temporada, dar o mérito a quem mereceu e fazer as críticas também a quem não fez sua parte. Muito bem, a gente vai ainda falar de free agent, agora volta no padrão normal, tá? De que vocês estão acostumados de off-season. Muitas vezes vai ter programa, vai ter semana que não vai ter programa, quando acontecer alguma coisa mais forte a gente vem fazer programa, quando começar a free agency, por exemplo, a gente vem com certeza fazer programa, então vai ter hora que não vai ter, tem hora que vai ter vários, entra mais naquela coisa orgânica e não tão certinha, igual a gente estava aqui toda terça podcast, toda quinta preview, igual a gente fez do meio pra frente da temporada. Agora volta uma questão mais orgânica pra frente aí. E, Arthur, uma outra coisa que acontece sempre em off-season é a gente abre vaga aí pra quem quer fazer parte da nossa equipe, a gente ouvir a galera, conhecer o pessoal e quem sabe entrar gente nova aí. Quem quiser, logo a gente vai liberar pro pessoal participar, né? Sim, com certeza. O período de off-season é de tanto mudanças nos Patriots quanto mudanças no Patriotas. A gente está esperando aqui a chegada de novos integrantes para nos ajudarem nessa off-season aqui, como o Felipe já disse. Promete muito, com tantos assuntos bastante quentes, e o principal deles, obviamente, a renovação ou não de Tom Brady. E você que sempre teve o sonho de fazer parte do Patriotas vai ter essa oportunidade. Então fique ligado nas nossas redes sociais, que a gente deve estar lá soltando o formulário nos próximos dias, nas próximas semanas, para você poder se inscrever e se candidatar a uma das vagas na equipe Patriotas. A gente tá com uma equipe muito redondinha, muito legal, então não sabemos quantas vagas vão ser ainda, a gente tá vendo quem que vai
conseguir manter, quem que vai precisar sair, porque todo mundo tem vida pessoal também, mas a gente vai abrir as inscrições como a gente sempre faz. A gente quer gente boa aqui com a gente, vocês sabem que a gente preza por qualidade mais do que qualquer outra coisa, então quem tem vontade participa, responde de forma muito sincera tudo que a gente pedir, não tem resposta certa, não tem resposta errada, a gente quer mais conhecer de vocês pra gente ver se de repente encaixa ou não. Então assim, não sabemos quantas vagas vão ser, tem vontade? Põe aí, uma hora acontece, teve gente já que tentou mais de uma vez e não rolou, e aí num ano deu certo e tá aqui até hoje. Não tem nada muito certo não, a gente vai olhando e sentindo como que tá, mas a gente só quer que quem tem vontade de fazer parte do Patriotas preenche aí, manda as coisas, manda as informações pra gente ver o que acontece. Beleza? Vamos falar um pouquinho primeiro dessa temporada 2019 que culminou nesse jogo com os Titans, essa derrota para os Titans, para depois a gente falar de futuro. Vamos lá. Sidney, a gente estava conversando aqui fora da gravação e como esse jogo contra os Titans parecia que foi um resumo do que foi a temporada dos Patriots em 2019, né? Até em detalhes, assim, o problema com o jogo corrido, o ataque não conseguindo funcionar na hora que precisava, muita coisa ali esse jogo mostrou do que foi os Patriots em 2019, né? Exato, para mim foi um belo resumo do que foi a temporada de 2019 de New England, e para mim são esses três fatores que você diz aí que são os pilares, digamos assim, que dessa desgraça que foi o final da temporada, né? Que é uma defesa incapaz de parar o jogo terrestre. Isso a gente falou durante a temporada, que isso começou a aparecer lá atrás, jogos contra os Bills, contra os Browns, Ravens, foi um absurdo. Então a defesa que era espetacular contra o passe, não conseguia parar corridas, um ataque e mesmo assim a defesa cedia poucos pontos e o ataque não conseguia aproveitar as chances que a defesa dava e pontuar para garantir os jogos, né? Até ganhamos muitos jogos na temporada regular, muitos apertados, muitos contra alguns adversários também que não eram os mais fortes. Um ataque assim incapaz de mover a bola, assim, um ataque mais travado, eu diria, que eu já vi em New England desde que eu acompanho a NFL, e que mesmo assim ele criava chances em todos os jogos, inclusive nas derrotas, criou chances de ganhar jogos, principalmente chegando na red zone adversária, chegava lá, era extremamente incompetente na red zone, não conseguia entrar, chutava field goal. Então foi um retrato perfeito do que aconteceu em 2019. Arthur, para esse jogo do Titans, por exemplo, aquela tentativa de entrada com o Sonny Michel na end zone ali, pra mim foi o último prego, assim, porque se tivesse feito touchdown ali, o jogo seria outro, a situação seria outra, o placar estaria outro, mas como o Sidney lembrou bem, chegou na red zone, chegou na porta, não conseguiu entrar, aí ferrou tudo, né? Faltou aquela grande ameaça na red zone, nas jardas finais do campo, que é onde o Gronkowski fazia bastante falta. Tanto ali bloqueando pro jogo corrido, quanto recebendo bolas. E aquelas 3 jogadas seguidas do Sonny Michel, acho que até o Orlando Roberts tentou correr em uma delas, não deu sucesso nenhum, e como você disse, ali foi a sina, foi o reflexo do que aconteceu com os Patriots ao longo de todo 2019. E eu acho que vale também destacar que não foi só naquela ocasião que os Patriots não conseguiram conversões curtas. Tiveram terceiras para 2, que Sonny Michel também não conseguiu fazer a conversão e progrediu o ataque de New England. Como o Sidney disse, realmente um ataque bastante apático ao longo de toda a temporada, e era assim muito difícil de se imaginar que nos playoffs seriam diferentes. Para mim, essa é uma temporada que também ficou marcada por muitos e se. E se a gente tivesse vencido o Miami Dolphins e conseguisse a bye e o time conseguisse remodelar para os playoffs? E se essa jogada de Sonny Michel tivesse entrado? E se Julian Edelman não tivesse dropado aquele passe? Porém, como todo mundo sabe, e se não garante nada e não leva a lugar nenhum. Os Patriots pisaram na bola no momento que não podiam e foram eliminados. Então, eu vi muita gente falar disso, dessa questão do Gronk, da Red Zone e tal, mas Sidney... eu tava vendo que eu tava fechando o Patriots Awards, os votos hoje, aí eu fui pegar lá os últimos vencedores, tal, que eu sempre gosto de anotar pra gente falar nisso na semana que vem. E, por exemplo, o Gronkowski ganhou o ano passado como decepção da temporada. Então a gente não pode esquecer que ele funcionou pro jogo corrido, mas pro passe ele não era nada mais. Será que realmente foi
a questão Gronkowski foi tão assim diferencial no negócio, cara, porque às vezes eu acho que a gente esquece do que aconteceu. Aí a hora que eu fui olhar, eu falei, caramba, o Gronkowski foi a decepção da temporada. Então, tipo, a gente teve muito problema, a gente não tinha o Gronkowski ano passado também. Exato. No jogo aéreo, eu discordo de que isso foi a falta dele que fez o jogo aéreo travar. Ele praticamente não participou desse jogo aéreo no passado. Teve aquela recepção mágica no Super Bowl, sem ele talvez não tivéssemos vencido aquele título, mas assim, não foi um fator durante a temporada. No jogo terrestre, tudo bem, ele foi um monstro, como ele sempre foi, bloqueando, e ajudou demais a boa temporada, né, de estreia do Sonny Michel. Não, acho que é uma soma de fatores, cara. Você vê, o jogo corrido dos Patriots, que brilhou tanto nos playoffs, contra Chargers, Chiefs e Rams no Super Bowl, morreu esse ano, né? A OL dos Patriots, que foi a segunda colocada pelo Pro Football Focus em bloqueios para corridas no ano passado, caiu para o 10º lugar esse ano. Passamos por dificuldades na posição de left tackle, né? Perdemos o fullback titular, um dos melhores da liga, perdemos o melhor tight end bloqueador da liga. Então o jogo aéreo acabou, o jogo terrestre acabou, digamos assim. Então play action também meio que morreu um pouco, né? Não tivemos produção de tight end, passamos por uma remodelação constante na posição de wide receivers. Esse é até um assunto que eu queria tocar com vocês aí mais pra frente nesse programa, porque muita gente fala que os Patriots não fizeram nada para reforçar a posição do wide receiver, e eu discordo. Eu acho que você pode criticar que eles erraram, mas eles fizeram muita coisa, trouxeram muita gente que não deu certo. Então, assim, nada se encaixou nesse ataque, e na red zone eu acho que passa muito por chamadas também. Tivemos muita falta de criatividade na red zone. Os Patriots abusaram de trick plays em outras partes do campo, né? Principalmente quando o ataque travava, mas a gente não via isso na red zone. Então, assim, são vários fatores. Eu acho assim, uma coisa que eu senti, Arthur, é que não teve... Na defesa a gente teve isso, e no ataque a gente não teve nenhum ponto onde a gente era muito bom. Não teve, assim, por exemplo, um Edelman que jogou o ano muito bem, porque ele teve vários problemas de drops, de lesão. Não teve, tipo, um Brady jogando muito bem pra fazer a diferença. Não teve um jogo corrido muito bem. Não teve uma OL muito boa. Nada foi muito bem. Então, aí virou, tipo, um ataque mediano pra baixo, porque ninguém conseguia nem repor os outros problemas, sabe? Os Patriots não tiveram um ponto de luz, de destaque no ataque esse ano, como na temporada passada foi o jogo corrido na reta final dos playoffs ali. E assim, se você não tem destaque em nenhuma parte do campo, em nenhum setor do campo, no seu ataque, como é que você vai conseguir progredir com a bola? O time foi conseguindo levando com a barriga por onde dava, mas chegava nas 20 jardas finais do campo e não dava certo. Brady, ele não é mais aquele cara que consegue tirar leite de pedra como foi na temporada 2013. Ele precisa de um corpo de wide receivers talentoso ao seu lado. Ele precisa de um tight end de nome. Os Patriots foram o segundo time com menos jardas para tight ends nessa temporada. Isso, assim, é um número absurdo, porque é um time que sempre esteve acostumado a jogar com tight ends. Então a remodelagem, para mim a montagem do time da off-season desse ano foi, assim, digna de Belichick rever e fazer uma reflexão profunda. Como o Sidney falou, tiveram ali tentativas de trazer wide receivers e tudo mais, só que em outras faixas do campo, como na posição de tight end e também na linha ofensiva, deixou bastante a desejar. Esse é um dos assuntos que eu queria puxar também. Voltar lá no draft, onde a gente não traz um tight end, onde o ano passado, Sidney, não foi nem esse ano, foi no ano passado, na bye week do ano passado, eu lembro que a gente fez aquele programa do raio-x do Brady. Aquele programa é muito forte pra mim, foi onde a gente começou a ver que o Brady não era mais o Brady. Ali ele já mostrava alguns problemas. A gente faz aquele raio-x pra tentar entender um pouquinho melhor do que era o Brady, e eu lembro da gente falar no programa, o Brady tem que jogar com tight ends. Os anos que ele teve tight end, ele foi bem. O ano que ele não teve o Gronkowski, mas ele teve o Martellus Bennett, ele foi bem. E aí, no ano passado, a gente já não tinha o Gronk, do jeito como você lembrou, no ataque aéreo. E esse ano não teve tight end nenhum. Então, assim, será que não faltou... Pô, eu tenho um quarterback que joga muito bem com tight ends e eu não trago nenhum tight end, cara.
Essa questão da montagem do elenco da posição de tight end, pra mim, não tem como você perdoar o que o Belichick fez. Ele é o general manager, então tem que ser ele mesmo. Porque não houve nem tentativas, como a gente viu na posição de wide receiver, né? Que ele tentou trazer vários jogadores por lesões ou problemas extracampo, acabaram não funcionando. Não trouxeram tight end. Inclusive, na posição de wide receiver, jogadores que eles não trouxeram, mas tentaram trazer, fizeram uma proposta muito boa pro Adam Humphries, ele preferiu assinar com o Tennessee. Então, assim, qual foi o tight end que os Patriots fizeram uma proposta? Tentaram trazer o free agent e tal. Não, a gente viu especulações sem nenhum fundamento, assim, sem nenhuma gota de realidade. No draft, como você falou, não endereçaram esse problema. Muito se falava aqui no draft, tirando aqueles 3 principais lá, que era o Noah Fant, o Hawkinson e o que me foge o nome agora. Caía muito o nível de tight end. Isso. Caía muito nível depois desses 3, só que acho que o Fent, os Patriots ainda tiveram a oportunidade de escolher e passaram. O Hawkinson não, que saiu antes. Exato. Então, assim, você vê que a impressão que deu foi que ou eles fizeram alguma coisa muito nos bastidores e não deu certo, ou eles simplesmente estavam satisfeitos com o que eles viram dos que tinham lá. E é difícil acreditar nisso quando você vê a produção ou a falta de produção dos tight ends no jogo aéreo. Não, e não só no jogo aéreo, no bloqueio também. Chegou um ponto que, pro torcedor dos Patriots esse ano, se viesse o Dwayne Allen, que era free agent, seria um baita de um presente. Um cara que tava todo mundo xingando e que queria ele fora. Que a gente sempre falou, trabalha muito bem no jogo corrido. O trabalho que o Dwayne Allen fez foi muito jogo sujo, que não mostrava, que não deixava ele aparecer, mas que fazia diferença. E teve um ponto nesse ano que a gente chegou nessa. Se vier o Dwayne Allen, que é free agent, e nem isso eles fizeram. O cara tava sem time. Putz, por que não trazer um cara daquele que já conhece todo o sistema, que bloqueia bem, que ajuda o OL, que se pedir pro cara não sai pra rota, fica. Ele fez isso quando ele tava com a gente. Nem isso fizeram. Foi tudo muito estranho. Eu tava pensando em mim, Arthur, nessa temporada, em como eu fui reagindo às coisas. E eu acho que talvez isso possa ter refletido um pouco de como eles trataram o time esse ano. A gente acostumou que os Patriots vão dar um jeito. Nunca, como o Sidney sempre fala, nunca começa bem e as coisas se arrumam. O ano passado não foi bem e as coisas se arrumaram. E na minha cabeça, pelo menos, toda vez que eu vim aqui nesse podcast, você que está me ouvindo, e falei que eu acredito nesse time, eu realmente acreditava. Eu não estava mentindo. Óbvio que eu tinha 1 milhão de dúvidas atrás da minha cabeça. Mas eu realmente acreditava que esses caras iam conseguir crack the code, ia dar um jeito de achar o problema e resolver o problema. Será que eles, Arthur, também não confiaram tanto que, tipo, daqui a pouco a gente arruma, sempre dá certo, e foi indo, e acabou que não deu dessa vez? Então, cara, eu acho que não. Eu tenho a opinião que eles já sabiam que o problema era mais profundo do que aparentava, que realmente era um time que dificilmente teria jeito, e isso, pra mim, até foi explicitado na feição de Tom Brady na saída de campo, na partida contra os Titans após a eliminação, e na sua própria entrevista coletiva. Brady não apareceu tão abatido como ele já esteve até em derrotas durante a temporada regular. Ele estava meio que com a expressão assim: poxa, eu fiz tudo que deu, mas realmente não tinha como fazer esse ataque andar. Eu senti um pouco isso de Brady ali no final do jogo. É claro que nós, torcedores, sempre ficamos com a expectativa, até porque os Patriots já passaram por maus bocados em anos anteriores e conseguiram dar a volta por cima. A gente estava perdendo por 28-3 no Super Bowl e viramos. Então, assim, no nosso coração, na nossa cabeça, tudo ainda era possível. Só que eu acho que os próprios jogadores já tinham jogado assim um pouco a toalha, sabendo, porque pelo nível das outras equipes, pelo nível do Baltimore Ravens, do Kansas City Chiefs, seria muitíssimo complicado faturar outro Super Bowl. E só para arredondar isso da montagem do elenco, a gente ficou muito assim focado no ataque, mas tem 2 pontos da defesa que me chamaram bastante atenção nessa montagem do roster. A defesa contra o jogo corrido, porque os Patriots não se reforçaram na posição, a gente continuou com Lawrence Guy, Adam Butler e Danny Shelton, a gente ainda perdeu o Malcolm Brown, assim, e a defesa contra o jogo corrido já foi um problemaço em 2018. Os Patriots chegaram a ter, em um determinado momento, a pior defesa contra o jogo corrido da era Belichick. Peraí, deixa eu te cortar uma coisa aqui, Arthur. Eu acho que assim, o Guy e o Shelton, e até o Adam Butler, são 3 caras que evoluíram muito. Muito. Então, assim, até aí, eu ainda acho que, tipo, não tem muito também. O cara evoluiu, jogou melhor.
Acho que tem mais coisas aí. Agora, uma coisa também, Sidney, é um assunto que a gente fala aqui há muito tempo, que é Patrick Chung, que tá ficando com 112 anos, 400 lesões e não conseguem achar um substituto pro Chung. E esse ano foi problema, né, cara? O Chung tem dois problemas, né? Assim, eu ainda não acho que ele está jogando tão mal quanto algumas pessoas falam, mas é fato que ele vem a cada ano cedendo mais recepções e importantes, assim. E ele tem outro problema sério, que ele não tá parando em campo, né? Do ano passado pra cá, ele tá se machucando demais. Então, assim, trouxeram o Brooks, que é um cara que fez ali um começo de temporada até bom, na minha opinião. Só que, tipo, não dá pra contar com o Chung. Então você vai dizer assim, a secundária titular, o Brooks vai ser o safety titular. Sabe, não me passa aquela segurança que o Chung nos melhores momentos me passava. E, inclusive, foi num dos momentos que o Chung saiu de campo que a gente cedeu o touchdown que o Ryan Tannehill lançou pro tight end, né? Foi em cima do Brooks, que foi completamente batido na rota lá. E salvo engano, até acho que o Arthur comentou uma 3ª-para-8 aí importante dos Titans também, que foi em cima dessa ausência do Chung. Então, assim, quem escuta o podcast sabe, não é de hoje que a gente pede substituto para os safeties, né? Até o Devin McCourty, que também, que na minha opinião joga muito ainda, não dá para você esperar que... Vai esperar até quando? Vai esperar o McCourty parar de jogar bem para você buscar alguém no ano seguinte? Então, tem que pensar nessa... Desculpa te cortar, ou não precisa nem parar de jogar bem, ou esperar o Devin McCourty parar, porque no ano passado, depois do Super Bowl, ele já queria aposentar e não aposentou. Quem garante que ele não aposenta? Exatamente, né? E, sei lá, se o cara já tá cogitando aposentar e volta atrás, não vai durar muito isso. A gente viu com o Gronkowski, né? Ameaçou um ano, voltou, no ano seguinte parou. Então, assim, digamos agora que o McCourty aposenta essa off-season, o Chung já tá mais pra fim de carreira, como é que vai ser, né? A parte de safety dos Patriots. Então não tem ninguém, vão trazer um calouro. Então, assim, a secundária dos Patriots foi excelente, a força maior desse time, mas, tipo, a parte de trás tá na hora de começar a pensar na substituição. Eu acho que a secundária, concordo, a secundária foi o principal setor desse time, mas não é aquele setor que você olha pro futuro, né? É um setor que o futuro é tão perto aí que pode ter problemas, como a gente fala, repetindo aí, essa questão de safety a gente fala faz tempo. Então, a melhor parte desse time pode ter problemas de uma hora para outra por causa de aposentadorias, por exemplo. Não é assim, por exemplo, você tem o J.C. Jackson ali, que é um cara que você olha pro futuro e fala, ele tá melhorando e vai ficar ali. O Gilmore também, não tá perto de aposentar. Agora, o resto ali nos safeties é um problema, e você quebrar a sua melhor unidade sem ter um plano pro futuro é perigosíssimo. A gente já tá meio que indo pro futuro aí, então acho que a gente já pode... Vamos dar uma respiradinha aqui e a gente já volta pra falar mais desse futuro de peito. Vamos lá então, vamos virar essa página e começar a pensar em futuro. E agora? O que vai dar esse Patriots? Que se a gente tinha problemas no que a gente tava falando até agora, a gente pode ter tanto problema daqui pra frente, mas tanto, que me dá até medo de falar. Primeiro vamos dar uma notícia aqui, Arthur. Joe Judge, que era o coordenador de Special Teams e também foi o coach de receivers, foi contratado para os Giants para head coach, hein? Aos 38 anos, agora o Judge terá sua primeira experiência como head coach e já em uma das maiores franquias da NFL. Não é tarefa das mais fáceis, não. O Judge, que chegou aos Patriots em 2012 como assistente técnico dos Special Teams, em 2015 assumiu como coordenador de Special Teams dos Patriots e agora em 2019 também trabalhou simultaneamente como coach dos wide receivers. Ele que era cotado para ser o substituto de Josh McDaniels. E agora o Josh McDaniels, que era cotado pelos Giants, Panthers e Browns, só sobrou os Browns, porque os outros dois já acharam seu head coach e Cleveland vai decidir até sábado quem contratará para a posição. Então agora a entrevista do Browns com o McDaniels é na sexta e basicamente tudo indica que é o que sobrou aí. Se não fechar com o Browns, deve ficar em New England. Do Joe Judge, é um cara que veio se criando dentro dos Patriots e, como a gente sempre fala, quem tá ali dentro há tanto tempo como ele tá, ganha sim muita coisa, ganha muita estrelinha ali na hora de tentar outras coisas. Todo mundo quer repetir o que os Patriots fizeram
Então vamos ver o que vai dar o Joe Judge nos Giants como primeira vez aí de head coach. Mais um cara que sai da comissão técnica dos Patriots para virar head coach. Tem uma questão aí, Sidney, do Chad O'Shea, que era do cargo do Joe Judge até o ano passado, foi virar coordenador do Dolphins e foi mandado embora agora depois dessa temporada. É um nome que se bobear, eu por mim já tinha trazido ele, mas se bobear aparece, principalmente por causa do Joe Judge agora. Então a gente não tem mais treinador de receivers, por exemplo. E mais ainda se acontecer alguma coisa com o McDaniels, se for pro Browns. O Chad é um nome fortíssimo, porque já era o ano passado até se o McDaniels tivesse saído, né? Exato. E é um nome, assim, quando você já conhece o sistema, facilita, né? Ele já sabe como o Belichick pensa, ele sabe o que é que o Belichick espera dos coordenadores. E salvo engano, ele era um dos principais responsáveis pela parte de red zone dos Patriots quando ele estava lá. E a saída dele foi uma das coisas que mudou da água pro vinho, o ataque na red zone. Tudo bem, com todos os problemas que a gente citou aqui no bloco anterior. Mas, tipo, o comandante principal daquilo também não estava lá. Então, assim, eu também não duvido que ele volte e até queria que ele voltasse. Pra deixar bem claro, o ano passado a gente teve problema em red zone com ele lá, só que assim, já não foi só o ano passado que ele ajudava nisso, anos anteriores também. Então assim, é um cara que sempre teve essa dupla com o McDaniels, ajudava a preparar para red zone, ajudava a escolher jogadas para red zone. O ano passado não foi excelente, mas nos anos anteriores a gente sabe o que eles fizeram. Então assim, como você falou, o cara que conhece Patriots pra mim volta já volta, como eu falei, pus no Twitter. Vinha já no ano novo e não precisava nem trazer cerveja. Eu pagava cerveja pra ele voltar logo. De tanto que eu acho que é importante de ter ele. E vamos ver agora o que vai dar nessa questão de comissão técnica. Vamos falar de futuro mais certo agora, que a gente tem a lista de free agents. São vários. São 20, Arthur? São 20. Número exato. Nossa senhora. Vou falar os principais aqui, e a gente tem um texto já no site com todos os nomes, então quem quiser, vou pôr o link aqui, embaixo aqui no post, quem quiser clica lá pra ver todo mundo. Mas os principais, um cara aí chamado Tom Brady, Kyle Van Noy, Devin McCourty, Joe Thuney, o melhor OL, o único OL que jogou de verdade, free agent, Jamie Collins, Matthew Slater. Nossa senhora, gente do céu. Cid, a gente tava falando aqui, pode tomar uma reviravolta esse time, cara, desesperadora, meu. Não é difícil imaginar que todos esses jogadores, se chegarem a testar o mercado, ou seja, se não renovarem com os Patriots antes da free agency, vão receber muito dinheiro, com exceção talvez do Matthew Slater, né? Então, assim, você imagina os Patriots de 2020 sem Brady, sem Van Noy, sem McCourty, sem Thuney e sem Collins. É difícil. Temos que ver que o salary cap para o ano que vem não tá tão folgado assim. Então, assim, dá para cravar que não tem como trazer todos esses nomes de volta. O Brady, se renovar por qualquer tempo, 1 ano ou 2, não vai ser por pouco valor. Eu não acho que ele vai dar mais desconto, que ele já deu desconto a vida toda pro Kraft, então eu não acho que não vai mais dar desconto para casa. Eu acho que o Van Noy vai ser difícil segurar, vai receber muito dinheiro, porque jogou muita bola. Eu acho que talvez o Devin McCourty receba a oferta da vida dele, de algum time aí, já que ele tá após os 30 anos já, então pode ser um dinheiro que os Patriots não consigam igualar. E o Thuney também, pode ter certeza que não vai faltar time atrás do Joe Thuney, ou seja, vai ser complicado segurar esses jogadores, e se a gente perder esse núcleo aí do time, não dá pra saber que time de 2020 será esse. Não, e você só não falou do Collins, mas eu volto a falar também, o Collins se reinventou esse ano. Tinha meio que se apagado e teve um começo de temporada, pelo menos, absurdo. Que também não é difícil de alguém falar, puta, esse Collins aí eu quero também. Minha nossa senhora, concordo. Acho que vai ser muito difícil manter esses caras. Vamos focar em Brady, que é o principal nome aí. Primeiro de tudo, não existe nada certo na questão do Brady. Se você ler alguma coisa, até você lê no UOL ali que o marido da Gisele tomou a decisão, não tem nada ainda. Todos os caras que cobrem Patriots, todo mundo falam que, pelo visto, nem ele sabe o que ele vai fazer.
Arthur, ele deu uma entrevista, perguntaram pra ele o que ele quer fazer, se ele quer aposentar ou não. Ele falou que é pretty unlikely de aposentar, então assim, muito difícil de aposentar. Ele quer jogar e pelo menos a entrevista me deu a entender que ele quer jogar nos Patriots, né? Na minha humilde opinião, a primeira opção dele é continuar nos Patriots. Acho que ele vai sentar na mesa e se reunir, ele, o Kraft e o Belichick, e tentarem chegar a um denominador comum. Se não conseguirem chegar, aí sim o Brady deverá testar o mercado, analisar as outras propostas e depois de analisar as outras propostas falarem para os Patriots: olha, fulaninho tá me oferecendo tal dinheiro, vocês querem cobrir? Se vocês cobrirem, eu fico com vocês. Se não, eu pego minhas coisas e vou embora. Eu acho que vai funcionar mais ou menos assim. Porém, um detalhe muito importante de Tom Brady a gente tem que ressaltar aqui, que é a questão contratual dele. Para quem não lembra, em agosto de 2019, ele assinou uma extensão fake com os Patriots. Como assim uma extensão fake, Arthur? Eu explico. Ele assinou por 2 anos e 70 milhões com os Patriots. Só que foi o chamado void years, ou seja, anos nulos. Não são anos reais no contrato. Por isso que Brady pode sim virar um free agent em março. A grande questão toda é o seguinte: se Tom Brady, a partir do dia 18 de março, não tiver assinado com o New England Patriots, os Patriots automaticamente já vão levar 13 milhões e meio de dead money no salary cap de 2020. Isso é um valor, assim, absurdo. Para vocês terem noção. O último ano que os Patriots tiveram uma quantia tão alta foi em 2014, quando o time acabou dispensando o Aaron Hernandez por motivos de assassinato, né? E assim, se até o dia 18 o Brady não tiver reassinado com os Patriots, a gente vai levar esse dead money. Caso New England consiga chegar a um acordo com Tom Brady antes do dia 18 de março, o time terá 6 milhões e meio subtraídos do salary cap para a temporada 2020, e aí mais o valor do novo contrato de Tom Brady. Ou seja, como o Sidney disse, não será barato renovar com o nosso GOAT. E tem um detalhe também, essa última renovação, esse contrato do Brady com os Patriots, impede que a equipe use a franchise tag nele, ou seja, os Patriots não podem segurá-lo à força, digamos assim, né, que a franchise tag permite que o time mantenha aquele jogador por mais um ano, pagando a ele a média dos 5 maiores salários da posição. Não é possível franchise tag nesse próximo contrato de Brady, então, ou seja, ou renova espontaneamente, ou sai. Pra mim essa questão toda desse dead money, desses 13 milhões, eu vejo como uma indicação de que eles querem manter o Brady. Porque se lá em agosto, não faz muito tempo, eles falassem, se o Brady jogar mal a gente não quer ele, eles não teriam topado um negócio desse. Porque 13 milhões é muita coisa. Eu acho que tudo indica que o Brady joga mais um pouco e joga nos Patriots. Pra mim, a única coisa só que eu acho que pode ferrar essa história toda, assim, vou eu nas minhas... Faz tempo que eu não faço minhas... esqueci até a palavra. Minhas viagens aqui. Teoria da conspiração. Minhas teorias de conspiração. O Kraft já falou que considera o Brady como filho dele, como parte da família, 1 milhão de vezes. Então, se o Brady quer jogar nos Patriots e o Kraft quer o Brady nos Patriots até quando ele quiser, não tem por que não dar certo. Pra mim, a história toda aí é Bill Belichick. Será que o Bill Belichick quer o Brady de volta? Essa pra mim é a questão. E imagina se a questão toda é: Brady quer voltar, o Kraft quer ele e o Bill Belichick não. E aí nós vamos ter que escolher entre um e outro. Eu acho assim, é óbvio que o Belichick vai ser consultado, mas eu acho que a palavra final é do Kraft, porque a gente não está tratando de qualquer jogador. Por mais que sempre se diga que a política em New England ela é impessoal, assim, né? A gente já viu grandes ídolos da torcida, Richard Seymour, Logan Mankins, não produz em campo, sai e não tem peso na consciência. Mas acho que com o Brady não tem como você tratar ele como qualquer um. Mas eu acho que esse problema a gente não vai ter. Eu acho que o Belichick quer o Brady. O Belichick sempre falou que o Brady não existia nenhum quarterback que ele preferia trabalhar que não fosse Tom Brady, e eu não acho que era só da boca pra fora, eu acho que ele acha isso. E eu acho que o que o Belichick viu do Brady esse ano não foi uma queda que ele diga, não, com ele eu não consigo ganhar.
Eu acho que o Brady não foi o principal problema do ataque. Eu acho que o Brady ainda mostrou que tem condição de fazer passes difíceis, ainda tem muita força no braço, apesar de ter jogado com problemas no cotovelo durante a temporada quase toda. Inclusive, ontem o Mike Giardi soltou que entrevistou um jogador dos Patriots anônimo, não quis identificar, e disse que na opinião dele era visível que o Brady tinha problema no braço que ele lançava. Então, assim, eu acho que o Brady não foi uma queda que você diga, não, com ele não dá pra ganhar Super Bowl. Então, acho que o Belichick vai querer o Brady, pelo menos por mais um ano. Eu acho que a postura do time daqui pra frente tem que ser... Vamos ver a cada ano o que é que vai ser, porque nunca se sabe. A gente já viu inúmeros quarterbacks caírem vertiginosamente de um ano para o outro. Então é óbvio que o Brady não é o mesmo de 2017, quando ele ganhou o MVP, 2016, 2014, mas ainda é um dos melhores quarterbacks da liga, ainda tem condições de levar um bom ataque para frente se ele tiver peças ao redor. Ele não teve peças esse ano, então acho assim, o Belichick quer, o Kraft quer, o Brady quer. Eu acho que eles vão, os três querendo, eles vão conseguir chegar num acordo. Eu soltei essa história toda porque eu tinha que soltar. Agora eu vou na minha opinião. Por que eu acho que vai dar certo e por que eu quero que o Brady volte? Eu vi tanta gente já falar que já deu pro Brady. Aliás, se eu tivesse visto só isso, falar só isso, tava ótimo, do que eu vi falarem do Brady. Mas vamos resumir no jeito bonito. Já deu pro Brady, tá na hora dele parar. Pra mim não está na hora dele parar ainda não. Por quê? Tem um fator aí que pra mim é importante, Arthur. Se esse ataque tivesse, como a gente falou lá no primeiro bloco, onde não tinha nada que brilhasse, nada que fosse excepcional, se esse ataque tivesse várias coisas excepcionais e o Brady fosse o problema, beleza, eu não gostaria e acho que o Bill Belichick não gostaria e provavelmente o Brady não ia querer voltar porque ele viu que o problema é ele. Mas teve tanto problema esse ataque que não tem como você jogar na manga do Brady essa história. Eu concordo plenamente com você. Os Patriots ficaram principalmente na posição de wide receiver, no vai e vem retado. Se a gente for até analisar objetivamente, nosso grupo de wide receivers de 2019 de talento é superior ao de 2018, porque em 2018 a gente tinha o Hogan, o Dorsett, o Edelman e o Patterson, e nesse ano a gente tinha o Edelman e o Dorsett ainda, e o Sanu e o N'Keal Harry, que para mim são dois jogadores superiores ao Hogan e o Patterson. Só o que aconteceu? N'Keal Harry só voltou no meio da temporada e Sanu só chegou no meio da temporada. Isso assim, é tudo que não dá certo na posição de wide receiver dos Patriots. Então pra mim, um dos motivos de quando o Brady sentar lá na mesa com o Belichick e com o Kraft é que ele vai falar: eu quero peças ao meu redor que me deem capacidade de fazer esse ataque andar. Eu não vejo os Patriots selecionando novamente um wide receiver na primeira rodada, porque Brady até foi meio bizarro ao longo desse ano, já deu umas entrevistas falando que não dava para contar muito com calouros, algo do tipo assim. Então acho que os Patriots vão ter que ser agressivos no mercado, tentar uma troca por um wide receiver de renome, tentar trazer algum terreno aí na free agency, um terreno recebedor para ajudar esse ataque. E para mim, também analisando o início dos Patriots quererem que o Brady continue, é óbvio, até porque se ele sair, vão trazer quem? É meio que aquela situação do Steven Gostkowski, que todo mundo queria, o Gostkowski tem que ir embora. Ele acabou se machucando, e aí? O time precisou passar por 3 kickers diferentes depois que o Gostkowski saiu. Se o Brady foi embora, não tem ninguém na free agency assim que traga tanto destaque. Quem tem já é velho, que é Drew Brees e Philip Rivers. O draft, a gente tá com a escolha 23, não dá para escolher os prospectos mais badalados, e no elenco atual a gente não tem um herdeiro, porque o Jared Stidham ainda é cru. Então, o melhor cenário hoje para os Patriots, na minha opinião, é assinar um contrato de no máximo 2 anos com Tom Brady e vendo o que vai dar, e obviamente trazer peças para assessorá-lo. E só para completar essa lista de free agents que o Arthur falou, tem jogadores realmente bons, mas muito velhos, que é o caso do Brees e o Rivers. E só para alguns nomes de renome que tem aqui, só para a galera pensar um pouquinho também. O Eli Manning é free agent, eu acho que ninguém queria ele aqui. E tem jogadores assim competentes, assim, capazes de comandar um bom ataque. O Teddy Bridgewater vai ser free agent e o Dak Prescott do Cowboys também. Obviamente nenhum dos dois tem o talento do Brady. O Dak Prescott eu acho que vai demandar um dinheiro que não sei se os Patriots estariam preparados para pagar. E o Bridgewater, assim, é bom, mas eu não sei até que ponto no sistema dos Patriots. Então, assim, não dá muito para recorrer a essa lista de free agents quando você vai pensar na situação, se você quer brigar pro Super Bowl, né? Pensando como Brady, qual outro time seria interessante para ele ir? Porque muita gente fala do Los Angeles Chargers pelo fator da Califórnia, de ele voltar para casa,
Mas assim, eu não vejo o Chargers com relação nenhuma com o Brady. Pra mim, o time que seria interessante pra ele é o Tennessee Titans, porque tem ótimas peças no grupo de recebedor, tem um dos melhores running backs da liga e é treinado por Mike Vrabel, que é amigaço de Tom Brady. Então, desses times aí, o Titans parece com uma opção mais provável, só tem que ver se eles vão querer continuar com o Ryan Tannehill, que tá conseguindo fazer sucesso. É bem pensado nisso. Até uma coisa que eu ia pôr no programa aqui, eu acabei esquecendo, eu vou falar. Eu acho que emocionalmente, o Brady, quer Patriots. A única coisa que eu ficaria muito preocupado se a gente estivesse numa situação aí do Brady escolher emocionalmente é se o 49ers estivesse com problema de quarterback. Vamos supor que eles não tivessem o Garoppolo, que eles estivessem ali, com o time que tem hoje, mas precisando de um quarterback para fazer andar. Aí eu ficaria com muito medo de ser o time da infância do Brady, do coração dele, e o Brady falar, putz, quer saber? Eu dei tudo pro esse Patriots, eu posso ir lá e fazer o final da minha carreira no 49ers. Aí eu ficaria com muito medo. Fora, não tendo o 49ers, que é óbvio que nunca que vai acontecer deles irem atrás de um Brady com o Garoppolo lá, emocionalmente eu não vejo problema nenhum. Agora, de competitividade, que a gente sabe que o Brady isso é muito forte nele, eu concordo. O Titans é um puta de um time pro Brady, Sidney. Em termos de analisando peça por peça, talvez dos times que estão na NFL precisando de quarterback, seria, né? A não ser que, sei lá, o Drew Brees aposente e os Saints venham com tudo, assim, pra tentar levá-lo, se for o caso. Que eu não vi nada do Drew Brees nesse aspecto. Agora, eu tava pensando o seguinte, você imagina, o Brady sofreu esse ano muito com falta de entrosamento, principalmente com o Jacoby Myers, com o N'Keal Harry no final, e com o Philip Dorsett. Você via que não tava na mesma página, né? Agora, você imagina o Brady aos 42 anos de idade, com 43 na temporada, e para um novo ataque, com um novo sistema, com um novo coordenador ofensivo, com novos recebedores. Você acha que ele ia trocar? Esse ano ele teve problemas no sistema que ele conhece com o Josh McDaniels do lado. Você acha que ele arriscaria, nesse fim de carreira, mudar tudo para correr o risco de passar mais um ano sofrendo para se encaixar assim, um ataque do novo time? Eu não sei se ele toparia essa luta, não. Coisa a se pensar assim. Mas como o Arthur falou, com o Derrick Henry ali, você quase não precisa passar a bola. Corre aí, que eu passo um passo de vez em quando. Pra gente terminar esse assunto Brady, a gente terminar esse podcast. Sidney, pra você, 2 perguntas. 1, o Brady volta. 2, você quer o Brady de volta? Eu sim, respondo sim e sim. Arthur, o Brady volta. E 2, você quer ele de volta? Eu respondo sim e sim. Eu também tô no sim, então não teve graça nenhuma, ninguém foi contra. E assim, sei lá, vamos continuar esse papo, vamos deixar rolar mais as coisas, vamos tentar pegar mais informação do que aparece, e aí a gente vem nessa free agent ainda pra gente falar mais sobre Brady, mais sobre esses free agents, mais sobre a construção desse time. A gente vai ter bastante tempo pra falar sobre isso tudo. Beleza? Então, semana que vem Patriots Awards garantido, e a partir daí a gente entra naquele esquema orgânico lá que quando precisar a gente aparece. Valeu, Sidney, valeu, Arthur, até semana que vem. Um abraço, galera, até mais. Valeu, Felipe, Sidney, abraço ouvinte patriota, e a off-season promete. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive.
and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy